Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo dá seguimento a uma série onde a gente analisa o título 6º da Constituição Federal, o título que fala da tributação e do orçamento. Esse título é composto de 2 capítulos e nós estamos analisando o primeiro capítulo, que trata do Sistema Tributário Nacional. Já discutimos os princípios gerais, que basicamente estabelecem quais formas os tributos assumem. Podem ser impostos, podem ser taxas, podem ser contribuições de melhoria de obras, pode ser contribuição de sociais, pode ser intervenção econômica, pode ser empréstimo compulsório. Também falamos já, em outro vídeo, a respeito da seção 2, das limitações do poder de tributar. Uma série de artigos que buscam evitar que o Estado tenha uma capacidade despótica sobre a arrecadação. E agora vamos falar especificamente a respeito dos impostos que são de responsabilidade da União. Os impostos da União são impostos de importação, impostos de exportação, impostos sobre a renda ou proventos de qualquer natureza, e aí estamos falando basicamente do imposto de renda. Estamos falando dos impostos sobre produtos industrializados, o IPI é o mais famoso deles, impostos sobre operações de crédito, câmbios, seguros, ou relativas a títulos ou valores imobiliários, impostos sobre propriedade territorial rural. É importante distinguir, porque a propriedade territorial urbana é um imposto de responsabilidade de competência dos municípios. E compete à União também impostos sobre grandes fortunas, nos termos da lei complementar, obviamente, porque todas as regulamentações precisam ser feitas por meio de leis complementares. O primeiro parágrafo desse artigo diz que o Poder Executivo pode, sem necessariamente aprovar uma lei, alterar as alíquotas dos impostos basicamente de importação, de exportação, os impostos sobre produtos industrializados e os diversos impostos a respeito de crédito, câmbio, seguro, títulos, valores imobiliários, ou seja, o mercado de ações, o mercado de crédito. O parágrafo 2º diz que o imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de renda e proventos, será informado pelos critérios de generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Ou seja, o imposto de renda precisa ser genérico, universal e progressivo. Já o parágrafo 3º diz que o imposto previsto no inciso 4, que é o imposto sobre produtos industrializados, deve ser seletivo em função da essencialidade do produto, ou seja, produtos essenciais podem ter uma alíquota de imposto de IPI diferente. Ele não é cumulativo, ou seja, se você pagou um imposto num determinado produto e comprou esse produto como matéria-prima para fazer outra coisa, se você comprou um microchip para fazer um relógio informatizado, um exemplo totalmente louco, sem sentido, né? Mas sim, o microchip pagou o seu IPI, quando você for vender o seu relógio informatizado, você deve descontar já esse valor que foi pago. E o imposto sobre produtos industrializados também será reduzido quando a gente estiver tratando da aquisição de bens de capital. Que são bens de capital? São bens que as indústrias compram para poder produzir. Além disso, o IPI não vai ser cobrado sobre produtos industrializados que são exportados, vendidos para o exterior. E, por fim, ele vai ter reduzido impacto na aquisição de bens de capital. Então, na verdade, veja só, o item 2 diz que, ao comprar o bem de capital e produzir novos bens, quando eu vender esses bens industrializados, eu não vou acumular o IPI do bem de capital sobre esses novos produtos. Então, ele não é acumulativo. Agora, o item 4 está dizendo, além disso, nós precisamos ter um reduzido impacto, como forma de estimular a industrialização do país. O parágrafo 4 fala que o imposto previsto no inciso 6, que é o imposto sobre propriedade territorial rural, vai ser progressivo. Ele vai ter que ter alíquotas que desestimulem que a propriedade seja improdutiva. Por exemplo, se você não produz nada, você paga um imposto maior. Não vai incidir sobre pequenas glebas rurais, quando
o dono dessa gleba não tiver outro imóvel, e ele vai ser fiscalizado e cobrado pelos municípios que quiserem, tá certo? Desde que eles não mudem os valores, as alíquotas desse imposto, mas é um imposto que cabe à União. Bom, e aí o parágrafo 5 fala do ouro, né? E o ouro é um instrumento cambial, um instrumento financeiro, né? Então ele está dizendo o seguinte: nós devemos tratar o ouro como se fosse uma aplicação financeira sempre. Agora, o artigo 154 fala que a União poderá instituir, mediante uma lei complementar, sempre lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, quando você não acumula esses impostos e quando o fato gerador dele não exista e não seja discriminado na Constituição. Nós estamos vendo uma discussão recente a respeito disso, a respeito da taxação de operações via internet. Então, quando a Constituição foi criada, nós não tínhamos a internet no país, ninguém nem pensava que isso aí poderia ser uma fonte de lucro, mas a realidade mudou nos últimos anos, e aí a gente tem ótimos negócios baseados no YouTube, baseados no Facebook, baseados em diversas plataformas virtuais, e esses negócios não pagam impostos, porque você não tem um motivo pelo qual eles deveriam pagar impostos. Então, a União está propondo que ela possa cobrar impostos a respeito de transações via internet. E qualquer outro assunto que surja que não seja tributado, né, aquilo que a Marta Hatt, no texto dela, chamou de impostos residuais, ele deverá ser responsabilidade da União. Agora, no caso que a gente está numa guerra ou para entrar numa guerra, a União também pode instituir um imposto extraordinário, né? E uma vez que você acabe a guerra, esse imposto extraordinário acaba. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui esses impostos federais sob competência da União. Imposto sobre importação e exportação. E aí, se a gente lembrar do texto da Marta Hatt, tem toda uma discussão a respeito da evolução desses impostos, que na origem da República eram impostos estaduais e que passam para a responsabilidade da União na Constituição de 46. Também os impostos sobre a renda, sobre os proventos, sobre aplicações financeiras, mercado financeiro, aplicações de crédito, sobre produtos industrializados. Basicamente é isso que a União cobra os seus impostos. Muitos bons estudos a todos. Obrigado pela atenção.